nosso pastor William, nós vamos começar o nosso culto. Esse vídeo eu recebi do pastor Ribeiro, ele é ali no nosso templo central, e ali nas quartas-feiras, no nosso templo central, eles fazem o trabalho que a gente tem realizado aqui nas sexta-feira. Na verdade, eu trouxe o que eles praticavam lá na quarta-feira, eu trouxe aqui para sexta-feira. Lá eles realizam na quarta-feira. Então o pastor Ribeiro encaminhou esse vídeo. Eu gostaria de convidar a igreja, tá? Nós vamos estar assistindo esse vídeo. E esse vídeo é a razão, uma das razões que tem nos levado aos nossos pedidos de oração, os nossos motivos de oração. Né? Por que nós oramos pela nossa nação, por que nós devemos orar pela nossa pátria, pelas autoridades e pelas, vamos assim chamar, as frentes de influência que existe na nossa nação. Pastor, o senhor está pronto aí? Se puder soltar, tá bom? E aí, terminando o vídeo, a gente dá sequência ao nosso culto. Mas antes de eu pregar, eu queria dar um testemunho. Eu passei agora, no começo do mês, agora de outubro. No começo de outubro agora, eu passei 8 dias na Venezuela. Nós tínhamos recebido alguns pastores da Venezuela no Bambu, e eu prometi para eles que a gente ia para ajudar e ministrar os pastores às igrejas da Venezuela, e foi muito difícil para a gente entrar na Venezuela, principalmente agora, nesse tempo que está tudo cercado, fechado. Eu tive que entrar na Venezuela, tive que entrar pelo Panamá. Comprei meu voo pelo Panamá e para entrar foi muito difícil, muita dificuldade, muitas horas na imigração, mas graças a Deus deixaram a gente entrar. Nós somos em 4 pastores. E eu pude praticamente andar toda a Venezuela, reunir muitas igrejas, muitos pastores. E eu quero dar esse testemunho para você, porque eu tenho esse compromisso diante de Deus. Porque o que chega para você na rede de televisão aberta sobre a Venezuela é tudo mentira. Às vezes na rede social ainda saem algumas coisas de alguns sites, de alguns comentaristas que ainda tem alguma verdade. Mas na rede aberta não, porque hoje na Venezuela não existe mais nenhuma rádio, nenhum jornal, nenhuma empresa televisiva que não seja do governo. Fechou tudo. Não existe oposição hoje dentro da Venezuela. Hoje não existe, irmão. Hoje a igreja na Venezuela não pode orar contra o presidente. Se orar, fecha a igreja, eles metem fogo, eles prendem, e os pastores não têm coragem também. Então, eu até falei, vamos levantar um clamor para Deus mudar essa situação na Venezuela. Pastor, a gente não pode orar. Eu estava jantando na casa de um pastor e a esposa, os filhos, e eu disse, como é que vai ficar essa situação do Maduro? Como é que vai ficar a situação da Venezuela? E eu acho que a esposa estava tão assim, desesperada para falar, e ela disse, em nome de Jesus, esse governo de esquerda, esse amigo maldito do Lula, esse Maduro vai cair por terra. E o marido disse, cala a boca, não fala o nome desse homem aqui, vai que alguém escuta. Você sabe o que é um país com medo, irmãos? Zacarim, de dentro ninguém consegue resistir o sistema, ninguém. A Venezuela não tem força de enfrentar a esquerda hoje. Irmãos, é um caos. Todas as empresas fecharam, todas. Não tem uma empresa aberta, não tem uma indústria aberta, não tem uma fábrica aberta. Eu tomei café com 3 médicos da igreja, que são pastores. Os filhos todos foram embora para a Colômbia, Chile, para os Estados Unidos, mas esses 3 pastores ficaram. Eles trabalham para o governo. Irmãos, eu estou diante de Deus, eu estou num altar aqui. Então eu quero que você acredite no que eu vou te falar. Os 3 médicos, eu disse, quanto que vocês estão ganhando hoje do governo da Venezuela? Um médico hoje na Venezuela ganha $10 por mês. Um médico ganha R$60 por mês. A esposa de um pastor é professora da rede pública. Ela ganha $6 por mês. Ela ganha R$36 por mês. É o que a esquerda faz com o país, irmãos. Prometeram kit gás, prometeram kit energia, prometeram vale combustível. Hoje a Venezuela não tem mais energia,
não tem mais água, não tem mais gás, e o povo está passando fome. A gente acabava de pregar, irmãos, igrejas maiores que essa. A gente ia para trás, o pastor dava para a gente uma fatia de pão, com um pouquinho de café, e eles diziam, é tudo que a gente tem. As crianças nascendo doentes, porque as mães estão tão desnutridas, e as crianças nascendo com hidrocefalia, nascendo aleijadas, porque o povo não tem o que comer. Todo dia que nós ficamos lá, todo dia falta energia. Irmãos, o aeroporto de Caracas, sem água, não tinha papel higiênico. O banheiro internacional de Caracas, não tinha papel higiênico no banheiro. O povo vive debaixo de medo. Então nós precisamos orar. Orar principalmente para o Brasil, para a gente não se tornar uma Venezuela. Porque agora, no ano que vem, vão despejar um caminhão de dinheiro, Jacarim. Fizeram isso com os pastores lá. Já começaram a fazer com os pastores no Brasil. A esquerda começou a comprar igrejas inteiras, denominações inteiras, oferecendo dinheiro. E muitos pastores venderam a alma para um sistema comunista. E hoje não tem... A maioria das igrejas evangélicas na Venezuela tem a foto do Maduro. Porque se não tiver a foto dele, não pode funcionar. Então a igreja perdeu a voz profética. E o ano que vem, irmãos, vão prometer gasolina, vão prometer energia, vão prometer gás, vão prometer um monte de coisa. Deixa eu te dizer, uma hora a conta vai chegar. Se o Brasil, o ano que vem, não abrir os olhos, nós vamos nos tornar uma Venezuela. E muitas igrejas e pastores vão vender alma para o Satanás, por causa de dinheiro. Então eu me comprometi com Deus, que onde eu for, eu vou gritar, irmãos, e eu vou testemunhar. Porque depois ninguém vai dizer, não avisou, por que não falou, por que não avisou, porque na hora de ganhar é muito bom, mas a hora que a conta chega, irmãos, a hora que a miséria chega num país, todo mundo paga o preço, e o desespero vem. Então eu queria que você guardasse isso no teu coração, orem pela igreja da Venezuela, e vamos orar para que o Brasil não caia na mentira que a Venezuela caiu, e não se torne uma Venezuela, porque é muito triste. São informações como essa, que têm despertado a nossa vida. Os irmãos ouviram aí, isso é recente, irmãos. Quando ele fala em outubro, foi desse ano, tá bom? É desse ano. Então, quem encaminhou esse vídeo foi o pastor Ribeiro, né? Ele faz parte aí de uma conferência de pastores que tem orado interdenominacional, que oram por tudo isso que tem acontecido, não só no Brasil, mas no mundo. Então, foi por essa razão que nós colocamos lá aquele painel de motivos de oração, e nós temos orado e buscado a face do Senhor, para que Deus tenha misericórdia da nossa nação, para que Deus continue capacitando e dando autoridade para a igreja, irmãos, e sabedoria, para nós enfrentarmos os desafios. É interessante o que ele falou ali, e é verdade, irmãos. O ano que vem, 2026, muita coisa vai ser prometida. Muita coisa vai ser prometida. E que nós tenhamos aí a visão de Deus, o discernimento de Deus, e entregarmos a nossa nação nas mãos do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus com os nossos hinos da harpa? Eu quero convidar você, nós vamos louvar a Deus com o hino congregacional, toda a igreja, hino de número 400, irmãos. Perdão, hino de número 212, coloquei lá na programa, hino de número 212, e depois o hino de número 400. Coloca a letra aí, isso, hino de número 212, eu acho que toda a igreja conhece. Como a igreja já conhece, irmãos, eu só vou puxar aqui e os irmãos, vai estar a letra aparecendo aí, e a gente segue glorificando e exaltando ao nome do Senhor. E nós, como estamos transmitindo aí os cultos na sexta-feira, você que nos acompanha em casa também, tem a oportunidade de estar louvando ao Senhor. Hino de número 212. Os guerreiros se... Santa
400. Em Jesus. Toda a igreja conhece o 400? Em Jesus, vivendo cada declaração que você diz, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre hei de vencer, para a honra e para a glória do Senhor. Nós vamos avançando pela graça e pela bondade do Senhor. Bom, eu quero fazer menção aqui, e é uma alegria poder recebê-la, a irmã Nair. Está correto? Onde está? Ah, está ali. Ah, eu vi ela chegando. Deus abençoe. Ela veio da cidade de Pindamonhangaba, é isso? Mudou para cá recentemente? Deus abençoe, viu? Que alegria, que prazer. Primeira vez que então está aqui na congregação. Primeira vez. Deus abençoe. A igreja, irmão, sente feliz com a presença da nossa irmã. Vamos dar um caloroso bem-vindo. Eu vou pedir para as nossas irmãs, depois de ali, cumprimentar a nossa irmã. Ela está vindo ali da cidade de Pindamonhangaba, né? E que prazer, uma alegria poder recebê-la aqui conosco nesta noite. No 3, vamos dizer, sois bem-vindo, bem caloroso. 1, 2, 3. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Minha irmã, Deus te abençoe. É um prazer, uma alegria tê-la conosco, poder juntamente com a irmã cultuarmos ao Senhor neste culto, né? Estamos participando deste culto. Eu vou pedir aos irmãos, vou pedir ao pastor Paulo, ele vai estar orando, e os nossos irmãos estarão contribuindo com os nossos dízimos e as ofertas para a manutenção da obra do Senhor. E eu quero motivar você, meu irmão, a contribuir e a ofertar na casa do Senhor, porque Deus, ele é poderoso, irmãos, para restituir. E nesse período do ano, irmãos, que nós já estamos aí caminhando para o término do ano, nós vivemos um período que eu quero convidar a igreja a refletir de tudo que você viveu, de todas as coisas que você alcançou, isso independente, irmãos, irmãs, jovens, adolescentes, pais de família, mãe de família. Nós vamos vivendo já uns dias, né, entrando em alguns dias de reflexão. Quantas coisas nós alcançamos, quantas coisas nós conquistamos, quantas portas nos foram abertas, e por vezes, irmãos, mais do que palavras, né, que eu creio que nós, tudo em reconhecimento, olha, graças a Deus eu consegui entrar na faculdade, graças a Deus eu consegui terminar, né, o curso, graças a Deus eu consegui realizar alguns sonhos, mas chega momentos que mais do que palavras de gratidão, a gente precisa expressar também gratidão, por tudo que o Senhor tem nos feito. Talvez você conseguiu terminar um ano, você conseguiu aquilo que você desejava ao longo desse ano, e por vezes nós precisamos mais do que palavras expressarmos gratidão ao Senhor. Então, uma das formas de nós expressarmos essa gratidão é às vezes contribuindo, reconhecendo, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não deixou faltar.
Tenho certeza que todo mundo já está aí se preparando para a ceia de Natal, uma mesa farta, abundante, que eu oro para que você tenha sobre a tua casa. Mas muito mais excelente e bonito que a mesa de Natal, irmão, foi a mesa diária, semanal, que Deus nunca deixou faltar sobre a nossa mão. Como diz o Salomão, o bocado a qual nós estamos acostumados, nunca faltou. O cafezinho, o pão francês, Deus sempre supriu as nossas necessidades. Então chega um momento, nós estamos em um momento na fase do ano, que a gente precisa parar um pouco e falar, Senhor, muito obrigado, e expressarmos gratidão ao Senhor por aqui chegar. O pastor Paulo vai estar orando ao Senhor, e aí peço aos irmãos que estejam recolhendo as contribuições. A paz do Senhor, igreja. Convido os irmãos, vamos colocar de pé, vamos estar orando pelos contribuintes da obra do Senhor. Oremos, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, te adoramos nessa noite por essa oportunidade. Pai, nessa oportunidade oramos pelos teus servos que vão contribuir na tua obra. Pai, até aqui nos ajudou o Senhor, diz a tua palavra. Pai, se chegamos até aqui, com certeza é porque tem uma mão protetora sobre as nossas vidas e nossas famílias. Nós somos gratos ao Senhor por esse momento tão especial. Pai, abençoa os teus filhos que, com forma de gratidão, eles estão a contribuir nesta noite com a tua obra, através dos dízimos e da oferta. Que o Senhor possa abençoar, que a bênção do Senhor continue sobre vidas e famílias. Nós te pedimos em nome de Jesus. Os irmãos podem estar recolhendo as contribuições. Eu não sei, o irmão Carlos está aí? O irmão Carlos veio. Está aí no grupo? Irmão, se puder colocar lá o painel de motivo pelo que nós oramos. Tá? Nós temos aí toda sexta-feira, temos aí colocado os motivos de oração, e não será diferente nessa sexta-feira. Eu vou ali tentar me policiar para nós tirarmos aí um período de oração, orando pela nossa nação, e estaremos orando também pela igreja do Senhor, sobre a face da terra, irmãos. Para que a igreja continue, irmão, proclamando a verdade, anunciando a verdade, né? E como os adolescentes aqui da nossa igreja cantam, continuando sendo a resistência. Nós somos resistência. Não negociamos com o pecado, não negociamos com o mundo, nós somos a resistência. Nós somos o que, no mês de outubro, é celebrado, né, a reforma protestante. Nós somos aquele que protesta. Está errado, protesta. Irmãos, talvez irmãos possam pensar, o pastor Flávio Não. Eu não tenho partido, irmão. Tá? Eu não sou contra A, nem sou contra B. Eu sou contra todos aqueles que tentam se opor à verdade do Evangelho. Então, eu não sou do partido A, não sou do partido B. Não é que eu sou contra o partido A. Não. Mas eu me oponho a todos aqueles que tentam apregoar o engano, a falsidade e a opressão dos povos. Nessa série de mensagens, irmãos, de hoje, eu quero convidar você. Nós falamos aqui, e eu postei no grupo, e eu intitulei essa mensagem, essa série de mensagens que nós vamos fazer na sexta-feira, como o título, Deus pode dar vitória, irmãos. Deus pode dar vitória. Você acredita que Deus pode dar vitória, meu irmão? Você acredita, igreja, que Deus pode dar vitória? Deus pode dar vitória, irmão. E quando eu falo que Deus pode dar vitória, irmão, é de coisas que nós olhamos e avaliamos e dizemos assim, não tem jeito. É impossível. É impossível. Mas quando nós olhamos, avaliamos e dizemos assim, é impossível, não tem jeito, a gente precisa lembrar que Deus pode dar vitória. Deus pode fazer ser possível. Deus pode realizar na história das nossas vidas. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 5, primeiramente. Isso, deixa para mim aqui o painel. Assim que nós fizemos a leitura, volta, depois sempre no painel, tá? E aí eu vou pedir, pastor Reinaldo, pode sentar aqui, chega aqui, por favor, pode sentar aqui. Até porque você vai conduzir a oração conosco aqui, é uma benção, tá? E eu quero pedir, nós vamos estar orando, irmãos, pela nossa nação. Eu vou estar começando a orar pela nossa nação, tá? Juntamente com o pastor Paulo. E após isso, eu vou pedir para o pastor Valdomiro e o pastor Reinaldo estar orando pela igreja, tá bom? Então já fica aí
os motivos de oração. Eu e o pastor Paulo vamos estar orando pela nossa nação. E depois pastor Reinaldo e pastor Valdomiro estão orando pela igreja, pela marcha da igreja sobre a face da terra, mediante a todas as oposições que ela tem enfrentado. Crendo que Deus pode dar vitória. Crendo sempre que Deus pode dar a vitória. Acharam aí? Josué, capítulo de número 5, versículo de número 13, diz assim, 5 e 13. Estava, pois, Josué ao pé de Jericó e lhe observava, somente até aí. A versão da minha Bíblia, irmãos, ela faz essa colocação que, aqui na versão do vídeo aqui, e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. Nesse texto, irmãos, Josué, ele sabe da missão que ele tem. Deus havia falado com ele, olha, Josué, você vai fazer o povo herdar a terra prometida. Terra a qual Moisés não conseguiu fazer o povo herdar. Mas você vai ser aquele que vai fazer o povo herdar a terra. Então Josué viu a grandeza do chamado e também a grandeza do desafio que estava sobre os seus ombros. Deus falou com ele, Josué, é você que vai fazer o povo herdar a terra, entrar na terra. É você, Josué. E às vezes, irmãos, nós somos convidados por Deus e desafiados por Deus, algumas coisas que assim, se fosse pela vontade da gente, a gente dizia, Deus, dá para passar para o outro? Dá para passar para o pastor Paulo? Dá para passar para o pastor William, esse negócio aí, Senhor? Porque é um desafio muito grande. A gente se intimida também, irmão. Não pense que eu sou diferente dos irmãos. Algumas coisas na vida nos intimidam, irmão. A gente fica com medo, fala, Senhor, isso não é para mim, não. Acho que eu não tenho capacidade para isso, não. E agora Josué, irmãos, ele está de uma forma humana, avaliando a condição. A Bíblia diz que ele chegou ao pé de Jericó e ficou olhando Jericó. Ficou observando o quê? A estrutura de Jericó, irmãos. Toda a fortaleza que era Jericó. Josué parou e ele começou a usar a razão, vendo as muralhas de Jericó, que os irmãos já conhecem, talvez já ouviram em outras pregações, vendo os portões de Jericó. E eu creio, pastor, ele, que ele chegou à seguinte conclusão: meu Deus, como é que eu faço? O Senhor mandou eu conquistar. Para entrar na terra prometida, o primeiro passo, o primeiro fronte era Jericó, irmãos. Jericó era a linha de frente. E Josué se depara com aquilo ali, e a Bíblia diz que ele então, estando ao pé de Jericó, ele olhava para Jericó. Ele olhava e disse, Senhor, como é que eu vou fazer isso? O Senhor mandou eu conquistar, o Senhor mandou que entregou a terra, mas como é que eu faço? Como é que eu procedo? Como é que eu atuo numa situação dessa? E aí o capítulo de número 6, aí pode passar para o capítulo de número 6, versículo de número 1, diz que, ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava, ninguém saía. Quando as pessoas viram, as pessoas que eu falo, o mundo da época, viu todas as coisas e começou a ouvir as notícias desse povo, que outrora era cativo no Egito, e agora, de uma forma misteriosa, consegue a liberdade no Egito, consegue marchar diante das dificuldades. Os boatos e os comentários começam a correr, dizendo, olha, esse povo aí, ó, o exército de Faraó do Egito veio marchando contra eles e o mar engoliu o exército de Faraó e eles passaram a pé enxuto. Ou seja, as notícias começam a repercutir das coisas extraordinárias que acontecem envolvendo esse povo. Que esse povo tem um Deus diferente de todos os outros deuses, que caminha com eles e realiza sinais e prodígios extraordinários. Quando as pessoas sabem disso, e Jericó sabe disso, a palavra de Deus diz no capítulo de número 6, versículo de número 1, que o rei de Jericó deu a seguinte ordem, fecha tudo, tranca tudo. Lembra de um período da vida que nós vivemos isso, irmão? Que mandaram fechar tudo? Não faz muito tempo, um negócio chamado lockdown, fecha tudo, tranca tudo, ninguém sai, não pode,
não pode ter culto, não pode abrir comércio, lembra? Não é diferente aqui, ó. O rei de Jericó decretou um knockdown, fecha tudo. Fecha, ninguém entra e ninguém sai. Por quê? Eles ouviram os rumores, que o quê? Ó, tá vindo um povo aí, que saiu das mãos do Egito, conseguiram se livrar das mãos do Egito, e eles estão marchando e conquistando, por onde eles passam, eles conquistam. E eles dizem que o próximo alvo é aqui, é essa região. Quando o rei soube disso, sabendo das evidências de todo o comentário, e isso não foi um, não foi dois que falou, mas o comentário se repercutia, o rei temeu, falou, o quê? Não quero pagar para ver, não quero duvidar. Vamos fazer o seguinte, por via das dúvidas, pastor Valdir, fecha tudo, tranca tudo. Mais vale às vezes o exagero do que a falta. Vamos ser precavidos, fecha tudo. Não vamos deixar brecha para ninguém entrar. E a Bíblia descreve, ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ao ponto de que ninguém entrava e ninguém saía. Josué viu isso. Quando o rei de Jericó soube do povo de Israel, o rei de Jericó tomou uma postura, tomou uma atitude diante do povo, tranca tudo. Se a gente já tinha alguns receios, fecha agora mais ainda, redobra a segurança, coloca os guardas armados, vamos precaver, vamos reforçar a guarda, para literalmente intimidar, para ele saber, não pensa que vocês estão lidando com qualquer um. Josué, irmãos, humanamente, quando viu isso, como todo homem, falou, Senhor, e agora? Porque se já era difícil, com essa postura do rei de Jericó, irmão, ficou mais difícil ainda, porque agora ninguém entra. Como é que entra numa cidade trancada? Os irmãos conhecem a história e a descrição de Jericó, com as suas muralhas. Como é que alguém entra? Se eles trancou, a cidade está trancada para todo mundo. A cidade está trancada para todos. Como é que eu entro numa cidade dessa? Se ela se fechou. Então a Bíblia diz que em um determinado momento Josué está às portas de Jericó observando e talvez pensando, Senhor, como é que isso se dará, Senhor? Como é que eu realizo esse extraordinário, Senhor? Como é que... Mas é bonito, e qual eu tenho enfatizado aqui, irmãos, que mediante a todas as nossas impossibilidades, mediante a todas as suas impossibilidades, mediante a todas as nossas dificuldades, nós precisamos acreditar que Deus pode dar vitória. Você precisa acreditar. Senhor, eu não tenho as ferramentas, eu fico imaginando, irmão, que Josué começou a contabilizar, gente, eu não tenho arma para isso, eu não tenho gente para isso, eu não tenho artifícios para isso, eu não tenho tecnologia para derrubar essa muralha, para quebrar essa muralha. Josué, como um homem de guerra, e ele era um homem guerreiro, ele ficou medindo, eu não tenho as ferramentas, eu não tenho. Como às vezes eu e você ficamos, Senhor, eu não tenho condição, eu não tenho estudo, eu não tenho recurso, eu não tenho conhecido, não é isso que a gente fala. Senhor, eu não sei falar, eu não tenho, mas que nessa noite você possa entender uma coisa, irmão, você tem um Deus todo-poderoso que é sobre a tua vida e é pela tua causa. Josué não tinha muita coisa, irmão, eu não tenho armamento, eu não tenho tecnologia, eu não tenho estrutura, eu não tenho capacidade, eu não tenho gente, mas eu tenho ao meu lado um Deus que é poderoso para realizar e me dar a vitória. E foi por isso que no capítulo 5, no verso 13, eu não li todo o texto, que a Bíblia diz que Josué, ele olha, mas daqui a pouco, Josué tira um pouco o foco das dificuldades, das impossibilidades, e a Bíblia descreve, se você for ler lá, capítulo 5, versículo 13, que olhando Josué ao lado, ele viu um homem, um varão, com espada desembainhada que estava ao lado dele. Ele tirou o foco das impossibilidades, e daqui a pouco ele olhou ao lado e viu o quê? A própria pessoa do Senhor Deus. E Josué viu isso daí, e o próprio anjo do Senhor, que é apresentado aqui, falou, eu sou o príncipe da milícia celestial, e vim aqui hoje, desci aqui hoje, para te dar vitória. Olha que coisa linda, irmãos, que coisa linda, nós podemos ouvir da parte do Senhor, quando a gente fala assim, Senhor, reconhecer, Senhor, eu não tenho condição, Senhor, eu não sei como fazer, Senhor, eu não vou ter as ferramentas, mas a gente ouvir a voz de Deus assim, hoje eu desci aqui, para te dar a vitória, qual tanto você deseja. Josué ficou pensaroso, Josué ficou pensativo, olha, como é que eu resolvo? Como é que eu faço?
é tantas coisas, é tantas dificuldades, são tantos porquês que eu tenho que enfrentar. Jericó, irmãos, mais do que a muralha, já tinha uma muralha que é difícil, mas uma cidade não se consiste só em uma muralha, tinha os guardas, tinha o exército, tinha o rei, tinha as pessoas. Como é que eu enfrento tudo isso? Tem a muralha, tem o rei, tem os exércitos e tem as pessoas. Senhor, às vezes a gente fala sobre matar um leão a cada dia, derrubar um leão a cada dia. Então, tem a muralha, tem o rei, tem as pessoas, tem os soldados e tem as pessoas. Senhor, como é que eu faço tudo isso? Mas é bonito, irmãos, que quando a gente vê os obstáculos da vida, e por vezes a gente se depara com muitos obstáculos. Josué se deparou com muitos obstáculos para conquistar Jericó. Josué não entendeu, falou: Senhor, são N as questões para mim conseguir ter essa vitória. Não é simplesmente, a cidade não está vazia. Quando eu entrar lá dentro, tem soldado me esperando. A gente vai ter que guerrear. Então Josué ficou calculando. A gente vai ter que fazer um esforço para romper a muralha. Depois que romper a muralha, eu vou ter que fazer um outro esforço para vencer o exército. Depois que eu vencer os exércitos, eu vou ter que vencer o rei. E depois que eu vencer o rei, eu vou ter que juntar esforço para enfrentar a população, que vai reagir. Não, ninguém vai aceitar pacificamente a nossa invasão. Não é tão simples assim. Josué então começou a pensar o lado humano. E quantas das vezes alguns desafios, de alguns sonhos que brotam no nosso coração, a gente até tem vontade, a gente até sonha, a gente até almeja, mas a gente começa a pôr no papel: mas Senhor, vai faltar isso? Vou precisar disso? Não vou ter isso? E a gente acaba ficando o quê? Acho que é melhor, sabe fazer o quê? Vamos largar a mão. Deixa para lá. Só que a gente não pode esquecer, irmãos, que fiel é aquele que prometeu. Deus disse: Josué, você fará esse povo conquistar a terra. É você, Josué. É no seu tempo. É sob a sua liderança que isso vai acontecer. Não é daqui 20 anos, não é daqui 50 anos, não. É sob a tua liderança que isso vai acontecer. E no capítulo número 6, o Senhor Deus, Ele desce e Ele dá uma palavra para Josué. E que coisa linda, irmãos. Deus dá um ânimo para Josué, para ele poder romper obstáculos e barreiras que ele sabia que tinha que enfrentar. E que coisa boa, o desejo do meu coração é que nessa série de mensagens que nós estaremos na sexta-feira, você ouvindo essa palavra, você ouça a voz de Deus te dando capacitação, lhe dando renovo e força. Para quê? Para você romper o quê? Os muitos obstáculos que talvez você tenha na sua frente. E quando a gente fala de obstáculos e barreiras, irmão, às vezes a gente pensa, né? Isso aconteceu só nos tempos passados. Não, irmãos, cada um de nós, cada um dos irmãos, eu sei, que enfrenta desafios, obstáculos, barreiras, gigantes, muralhas espirituais. Para estar aqui, para continuar servindo ao Senhor, tem vencido leão, derrubado gigante, transporto muralhas. Para quê? Para continuar na presença do Senhor. E desses tantos obstáculos, irmãos, eu quero citar 3 que todo cristão enfrenta. 3 muralhas, ou 3 barreiras, ou 3 obstáculos que todo o cristão tem que enfrentar. Primeiro, irmão, desde o momento que você decidiu servir Cristo, desde o momento que você levantou a sua mão e disse: olha, eu quero receber a Cristo como meu único, exclusivo e suficiente Salvador. Quando você deu essa declaração, automaticamente você assumiu um inimigo chamado o mundo. Jesus disse assim: se você fosse do mundo, já que você não é, porque você me recebeu e me aceitou, se você fosse do mundo, o mundo te amaria. O mundo lhe abriria as portas, o mundo lhe estenderia tapete vermelho, o mundo lhe seria conivente, se você fosse do mundo. Mas como você não é do mundo mais, por quê? Um dia eu falei: Senhor, eu me entrego a Ti, Senhor, agora eu digo que eu sou Teu, Senhor, eu pertenço a Ti unicamente. Jesus então diz assim: como vós não sois do mundo, o mundo vai vos apertar, o mundo vai vos constranger, o mundo vai vos afligir, o mundo vai ser contra vocês. E quer ver uma coisa disso? Abre a sua Bíblia, primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo de número 15 e 16. É o primeiro obstáculo, irmãos. Josué teve as suas barreiras, Josué teve a muralha, Josué teve os soldados. Nós também, nos nossos dias, temos.
Nós também temos as nossas dificuldades, os nossos confrontos, os nossos problemas. Primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo de número 15 e 16. Primeira epístola de João, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então lembra, quando eu e você decidimos a Cristo, nós declaramos que, Senhor, eu me aborreço do mundo e amo a Ti. E aí agora João vem escrevendo: não ameis o mundo, não se apegue com o mundo, não negocie com o mundo. Lembra que o pastor falou aqui sobre a Venezuela, o governo venezuelano? Não negocie com o mundanismo, não se apegue com o mundo. Porque quem se apega com o mundo e com as coisas que no mundo há, o amor do Pai não está nele. Tem coisa, irmãos, que assim, é bem matemático, é bem claro. Hoje eu estive falando para uma pessoa que foi até o meu comércio. Eu falei: amigo, na vida espiritual a regra é a seguinte, não tem como fugir. Ou você se aproxima de Deus e automaticamente se afasta do inferno, ou automaticamente você se afasta de Deus e se aproxima do inferno. Não tem outro caminho, pastor? Não tem. Tem outro caminho, irmão? Vocês conseguem ver uma outra forma? Não tem, irmão. Ou você corre para os pés do Senhor, e correndo para os pés do Senhor, foge, fica longe, distante do mundo, do inferno, da opressão, ou então você se afasta de Deus e automaticamente se apega às coisas mundanas. Por isso que João escreve: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Verso de número 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai. Isso é coisa do mundo. Mas sim do mundo. Verso de número 17. E qual que é o problema de todas essas coisas, pastor? O problema de tudo isso aí, a vontade da carne, a vontade dos olhos, a soberba da vida, o problema de tudo isso aí, irmão, é que tudo isso passa. O mundo passa, bem como todos os seus desejos ou suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente, para sempre. Olha que coisa bonita. Então, uma das primeiras obstáculos que eu e você enfrenta, e entenda, irmão, não é só você, eu também, os pastores aqui enfrentam obstáculos, chamado mundo, o confronto com o mundo, todo dia. Eu não sei se os irmãos já ouviram, uma vez eu lendo um comentário sobre Martim Lutero, eu sempre via Martim Lutero como um homem sério, né? A gente faz às vezes a imagem de umas pessoas, né? Martim Lutero, o homem que fez a reforma protestante, o pioneiro. E eu sempre tinha uma visão de Martim Lutero, uma pessoa séria, uma pessoa centrada, uma pessoa, né, que não gosta de brincadeira. Mas um dia eu lendo um pouco sobre ele, eu vi uma frase que ele disse, que eu achei assim interessante. Puxa vida, até Martim Lutero tinha um senso de humor, um certo senso de humor. E ele diz assim, Martim Lutero diz uma frase seguinte, ele diz assim, ó: eu imaginei na minha vida que um dia eu havia afogado o velho homem nas águas do batismo. Martim Lutero disse essa palavra. Olha, eu, na reflexão da minha vida, eu imaginei que eu havia afogado o velho homem nas águas do batismo. Mas, ironicamente, eu descobri que ele sabe nadar. Por isso, tenho que afogá-lo todo dia. Todo dia. Todo dia. Martim Lutero. E se a gente for ver, irmão, é mais ou menos isso. O que é a nossa vida com o mundo? É um confronto. Todo dia a gente tem que, Senhor não, Senhor não, Senhor não, Senhor não quero, Senhor foge. E João escreve isso. E João nos orienta a isso. Agora, como não, irmãos? Como não nos apegar a algo que a gente lida todo dia? Que a gente, por vezes, depende, eu preciso, como é que eu... Não tem como eu me isolar, irmão. Como é que eu vou dizer assim? Não tem como.
Eu preciso interagir, eu preciso trabalhar, eu preciso pegar condução, eu preciso caminhar pela rua, eu preciso ir para um emprego, eu preciso falar com gente, eu preciso lidar com pessoas, eu preciso, vou dizer assim, consumir coisas que o mundo oferece. Eu preciso de roupa para vestir, eu preciso de alimento, eu preciso de coisas que o mundo me oferece para suprir as minhas necessidades materiais. Como você não se apegar a isso? Difícil, exatamente. Aí você vai indo, você vai gostando, você vai acostumando, você vai ficando atraído, você vai ficando encantado pelas belezas do mundo, que o mundo tem a oferecer, nos encanta mesmo. Se não fosse assim, o autor do hino da canção do exilado não falaria, olha, da linda pátria estou bem longe, passarinhos, belas flores, tudo isso quer me encantar. Porém, o autor ele diz assim, ó, porém, são vãs terrestres esplendores, porque estou fixado, vidrado, travado no meu lar que me espera. Não vou me deixar me apegar por isso. Por mais que queiram me encantar, não vou deixar me apegar. Por quê? O amor do mundo, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quanto mais, irmãos, a gente gostar das coisas do mundo, fatalmente, meu irmão, minha irmã, se você for atraído pelo mundo, fatalmente, eu lamento te dizer, sua ruína é próxima. Você vai cair. Não, pastor, mas se você se apegar às coisas desse mundo, eu lamento te dizer, é uma questão de tempo, é questão de mais dia ou menos dia. Você vai bater na lona, você vai cair, você não vai resistir. Por isso, foge, irmão. Por isso que a gente foge. Por isso que a gente luta e combate. Mas, pastor, como é que eu faço para vencer? Aí é que vem a estratégia da parte do Senhor para as nossas vidas. Tem mais? Tem. Qual é o segundo obstáculo que a gente enfrenta, irmão? Seria só o mundo? O mundo é o exterior. Mas a gente tem um inimigo maior, mais agressivo, irmãos, que o próprio diabo, sabia? Sabia que você tem um inimigo mais agressivo do que o mundo e o próprio diabo? Que acorda com você, dorme com você, caminha com você, levanta com você, faz refeição com você, vai para a escola com você, volta da escola com você. Quem? A carne, irmãos. Ô, carne. Como é difícil, irmão. Quem de nós, irmão, não tem aquela aptidão natural, daquele gostinho, irmão? Eu até gosto, mas por amor a Cristo eu abri mão. De nós, irmão. Às vezes é comida, às vezes é um estilo de vida, às vezes era uma musicalidade, às vezes era um palavreado, que por causa de Cristo eu renunciei, Senhor, para a carne. Romanos capítulo de número 7, versículo de número 18. Vamos ler? Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, a pessoa tem que ter coragem, irmão, para declarar isso. Há momentos, irmãos, que a gente precisa entender o seguinte: pare de brincar, irmão, com a carne. Pare de brincar com o perigo. Reconheça as suas fraquezas. Reconheça os seus limites. E sabe o que você faz? Foge, irmão. Foge. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Eu até tenho vontade. Se a gente conversar com algumas pessoas aí mesmo que não tem a Cristo, você vai ver que às vezes ela vai assim: rapaz, eu até tenho vontade de ser uma pessoa melhor. Eu tenho vontade de abandonar meus vícios. Eu tenho vontade de ser um marido melhor para minha esposa. Eu tenho vontade de ser uma esposa melhor para o meu marido. Se não tem Jesus, ela até tem vontade. É o que Paulo está falando aqui, ó. Porque em mim está o querer, porém não consigo realizar o bem que eu quero. Olha, eu até tenho vontade. Por quê? Por causa da carne, irmão. A carne, ela sempre tem uma tendência o quê? A descambar, sempre. Se a gente der vez à carne, irmãos, a gente faz. Se a gente der lugar, irmão, a gente vai fazer coisas que vai assim: meu Deus do céu, como é que eu fiz isso? Pois é, irmão. Algumas vezes eu vi algumas pessoas falando assim, né? Ah, pastor, puxa vida, eu perdi a cabeça, eu fiquei nervoso, deu lá uns 5 minutos, eu perdi a cabeça. Pois é, irmão, não perde a cabeça não. Mantém a cabeça no lugar. Porque se você perder a cabeça, depois você vai ter que ir atrás dela para achar onde é que ela foi parar. Aí tem todo um transtorno.
de vencer a carne. Continuando, verso 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. É natural. Quando você vê, já fiz. Quando eu vejo, já falei. Quando percebi, já tinha ido, já tinha praticado. Nossa, é isso aí, mano. A carne, uma muralha, uma barreira. Mas sabe o que é bonito? Jesus nos dá graça e com Ele a vitória é possível. Se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, você já pode louvar o Senhor. Consegui hoje, já venci o mundo, já venci a carne, até aqui o Senhor tem me ajudado. Ebenezer. Ebenezer. Porque não é fácil, irmão. Você pensa que é fácil? E isso eu falo por mim, irmão, como pastor. Pensa que é fácil? Amanhã nós vamos ter Santa Ceia. Domingo vai ser a nossa Santa Ceia. Pensa que é fácil? Senhor. É tanta coisa, é tanta intriga, é tanta briga. Às vezes é em casa, é uma discussão, é um aborrecimento, é isso, é uma palavra, é aquilo outro. E aqui a povo não participa, não vai, não, olha, fica de fora. Não. Mas o que Deus nos chama, irmão? Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma. Deus nunca nos privou de participar, irmão. Deus só pede assim, ó, irmão, examine, arrependa, avalie, reconheça e participe. Se arrependa, pronto, eu reconheço. Igual Paulo fez, eu reconheço que eu não consigo fazer o bem. Verso 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo reconhecia, irmão. Paulo sabia, olha, eu reconheço que não queria fazer, mas faço. Não queria ser, mas sou. Não queria agir dessa forma, mas eu ajo. E isso é um sinal, isso é bonito, sabe por quê, irmão? Isso tem consciência de arrependimento. Senhor, eu me arrependo. Por isso que nós, na nossa vida, nós clamamos, Senhor, me perdoa, me perdoa. E se você, nas suas orações, tem esquecido de começar as suas orações, principalmente dizendo, Senhor, me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor, porque eu queria ser melhor. Eu queria ser uma pessoa mais crente, mais santa, mais íntegra. Mas eu não sou, Senhor. E talvez se você fizer essa oração sincera, você vai ouvir o Senhor dizendo assim, ó, mas meu filho, minha filha, meu servo, minha serva, minha graça te basta. Segue avante. Não desanima não. Continue. Então nós vencemos o mundo, vencemos a carne. E se isso não fosse o suficiente, irmão, ainda tem o amaldiçoado do tentador, né? Para ainda dar essa tiçada mais um pouco, para pôr mais lenha na fogueira. Já tem que vencer o mundo, tem que vencer a carne. E ainda tem o tentador, meu irmão, que ainda vem ainda com os pratos de... Vamos ver aí? Abra a sua Bíblia, meu irmão. Ainda precisamos vencer ao maligno com as suas concupiscências. 1 Pedro, capítulo de número 5. Vou pegar o óculos aqui. Versículo de número 6. E aí eu encerro, para nós entrarmos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8. Talvez você já ouviu e já leu esse texto inúmeras vezes. Mas eu quero mais uma vez ler para que você desperte em você um alerta. Quem tem, irmão? Quem tem no celular alertas de mensagem? Quem tem? Levanta a mão. Quem tem no seu celular? Você coloca às vezes alerta de horário. Alguém tem? Você coloca ali, ó, eu uso meu celular para me lembrar. Às vezes é um horário, às vezes é um alerta de uma reunião, de um compromisso. Só eu e o Marlon que tem isso? Ah, de compromisso. Ah. A gente não põe um alerta? Pega o celular assim, ó, deixa eu pôr um alerta aqui, um alerta. 1 Pedro 5 e 8, irmãos, é um alerta que você tem que colocar ele, ó, no seu coração. Um alerta. Sede sóbrios. Sede sóbrios. Na minha versão, irmãos, ela coloca assim, estejais, pois, alerta. Sempre alerta. Sede sóbrios. Estejai alertas e vigilantes. Na minha versão, ela diz assim, ó, estai, pois, alerta e exerça sempre o domínio próprio. Sabia que você tem algo chamado domínio próprio, irmão?
que eu vou traduzir numa palavra muito simples: autocontrole. Autocontrole. Sabia que você tem um autocontrole? Você tem a possibilidade, irmãos, de duas coisas na sua vida, que Deus deu: capacidade de dizer sim e capacidade de dizer não. Capacidade de dizer assim, ó, quero. Capacidade de dizer assim, ó, não quero. Você pode, você tem essa capacidade. Quando Eva pecou no Éden, irmãos, a serpente não empurrou o fruto proibido goela abaixo da Eva. Você vai comer. Não. Você quer? Prova para você ver. Come para você ver. Eva teve a possibilidade de dizer assim, eu quero, eu não quero. Sede sóbrios e vigilantes, ou seja, exerça o domínio próprio. Por quê? Aí vem, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, sempre perto. Essa palavra derredor, irmão, Pedro está dizendo assim, ó, seu inimigo, o diabo, está sempre perto. Perto de quem? Perto do seu, meu irmão. Deus me livre, pastor. Não, é verdade. Está sempre perto. Sempre ao derredor. Sempre na espreita. O significado da palavra derredor, irmão, se você for ver, numa área de terreno, imagine um terreno. Por exemplo, a igreja tem um terreno dela aqui, né? Tem esse muro, tem a frente e os muros. Esse é o limite. Ok? Esse é o limite do terreno da igreja. Quando fala em derredor, é o quê? É aquela pessoa que está sempre para fora do limite, mas sempre ali, ó. Se ele der bobeira, eu avanço. Se ele der bobeira, eu entro nos limites dele. Se ele não me barrar, eu me apodero dos limites dele. Então, os muros é para quê? Toda casa tem um muro, um portão, para quê? Para deleitar um limite. Ó, ninguém entra. Se você não é meu conhecido, não é meu amigo, não entra. Você não é bem-vindo. Marca um limite. A Bíblia descreve que o diabo, o vosso adversário, está sempre em derredor, ou seja, sempre no limite, pastor Reinaldo, eu estou sempre no limite. Você cochilou, eu caio para dentro. Você baixou a guarda, eu caio para dentro. Vosso adversário, o diabo, está sempre ao derredor, bramando, buscando a quem possa, e aí a palavra é forte, tragar. O que é tragar, irmão? Engolir, colocar dentro dele, literalmente. Eu acho interessante quando o salmista escrevendo, ele diz assim, ó, por isso, celebrai, ó Israel, e diga Israel, se não fora o Senhor, o nosso adversário teria nos engolido vivos. Sabe a experiência que Jonas viveu no ventre do grande peixe? É essa, se não fosse a misericórdia do Senhor. O inimigo das vossas almas, da minha vida, nos engoliria vivo, literalmente. Então nós temos essas dificuldades, essas barreiras, essas oposições para confrontarmos. Mas que Deus possa em tudo te abençoar. Pastor, mas como é que eu faço? Então é impossível. Não, mas Jesus diz assim, ó, tem de bom ânimo, eu venci. Jesus venceu todas essas coisas na cruz do Calvário. Jesus venceu o mundo, Jesus venceu a carne, Jesus venceu o diabo. E Ele nos deu a promessa, olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E com o Senhor nós queremos estratégias para continuar vencendo e avançando na graça do Senhor Jesus. Deus abençoe aos irmãos, Deus abençoe a você que tem nos acompanhado pelas redes sociais, pelos canais do YouTube, que o Senhor em tudo continue falando. Sexta-feira nós vamos continuar novamente, tá? Essa série de mensagem. Buscando o Senhor, nós vamos ver que quando Josué se deparou com Jericó, Senhor, e agora, como é que eu faço com toda essa dificuldade? Deus deu para Josué, não ferramentas, não recursos, mas Deus deu estratégia. Às vezes, mas a gente fica preso naquilo que a gente não tem. E às vezes, para a gente conquistar e vencer, você não precisa daquilo que você não tem, você precisa simplesmente de um direcionamento de Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como é que eu faço? E certamente a vitória será da igreja do Senhor. Como eu falei aqui, nós vamos dobrar o nosso joelho daqui a pouquinho. Eu estarei orando pela nossa nação, pastor Paulo. Aí eu vou pedir, pastor Reinaldo e pastor Valdomiro estarão orando em prol da igreja do Senhor, tá bom? Pelos desafios de vencermos o mundo, vencermos a carne e vencermos aí o inimigo, o diabo. Mas antes disso, eu gostaria de estar conosco aqui, nosso irmão Carlos. Quem é irmão Carlos? Levantado as muralhas, os impedimentos,
mas eu creio que Deus é poderoso, irmãos, para nos dar a vitória. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos tem trazido aqui, de estarmos na tua casa, em teu santuário, Senhor, para louvar e engrandecer o teu santo nome. Senhor, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que o Senhor tem falado aos nossos corações. Senhor, eu sei, Senhor, das dificuldades. Senhor, a tua palavra tem nos revelado, Senhor, as dificuldades, as muralhas, as barreiras, Senhor, a qual os teus filhos, a tua igreja tem enfrentado. Por isso, neste momento, ó Pai bendito, Deus verdadeiro, eu clamo, Senhor, pela nossa nação, Senhor. Pai querido, tem misericórdia, Senhor. Pai querido, talvez, Senhor, homens, Senhor, impiedosos, homens de propósitos malignos, Senhor, têm se levantado, Senhor, para causar à nossa nação, Senhor, a opressão, Senhor, a vergonha, Senhor, como já tem acontecido em outras nações. Mas, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Levanta o teu povo, Senhor, como guerreiros, Senhor, como nós cantamos aqui, Senhor, que nós somos guerreiros, Senhor, e os guerreiros se preparam para combater, Senhor. Senhor, nós não somos contra pessoas, nós não somos contra partidos, não, Senhor, mas nós somos contra aqueles, Senhor, que têm intuitos malignos, Senhor, que têm deixado os seus corações se seduzir pelas hostes da maldade, influenciados por doutrinas demoníacas, Senhor, querem colocar em opressão, Senhor, a nação brasileira, querem colocar em opressão, Senhor, as famílias, os lares, vidas de homens, mulheres, jovens e crianças. E contra isso, Senhor, nós clamamos, Senhor, repreende, Senhor, esta hoste da maldade, repreende esse principado do inferno, Senhor, que insiste em exercer influência, Senhor, nas camadas, Senhor, de autoridade, de influência da nossa sociedade. Deus bendito e maravilhoso, eu rogo, Senhor, pela vida do nosso presidente. Pai querido, fala com ele. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode, Senhor, visitá-lo, Senhor, nos sonos da noite, assim como o Senhor visitou o faraó no Egito, assim como o Senhor visitou Artaxerxes, os grandes homens, grandes reis da história da humanidade, e o Senhor fez eles refletirem, Senhor, o Senhor fez eles pensarem, assim como o Senhor usou o rei Ciro, Senhor, para promover algo de bênção, Senhor, para a humanidade. Senhor, visita, Senhor, a vida desse teu servo, visita, Senhor, a vida deste homem, Senhor, que ele possa refletir nas suas ações, no seu comportamento, nas alianças, Senhor, e nos pactos que ele faz, Senhor. Pai querido, ele possa se arrepender, Senhor, e assim trazer benefício para a nossa nação. Senhor, que ele seja sensível, Senhor, ao teu evangelho, que ele venha, Senhor, ser tocado, Senhor, pela tua palavra. Eu creio, Senhor, que no meio dos seus assessores existe, Senhor, ali um cristão, existe ali um homem de Deus, existe ali uma mulher, uma serva tua, Senhor, que pode falar com ele, que pode orientá-lo, e ele pode ser quebrantado, Senhor. Não somente ele, Senhor, mas todas, Senhor, as autoridades, Senhor, que têm se rebelado, Senhor, que têm adotado uma postura, Senhor, contrária, Senhor, de rebeldia, Senhor. Pai querido, muda a história, Senhor, usa a nação brasileira como uma referência, Senhor, a tantos pregadores, há tantos pastores, tantos servos, profetas teus, Senhor, sobre esta nação. Continua, Senhor, capacitando a vida desses homens e mulheres. Continua, Senhor, nos meios, Senhor, das mídias, Senhor, no meio da educação. Continua, Senhor, usando os teus servos, Senhor, para protestar, Senhor, protestar contra a impiedade, contra a iniquidade, Senhor, contra a perversidade, contra a imoralidade, Senhor, contra os maus costumes, Senhor, contra os levantes, Senhor, que têm surgido para destruir, para abater lares, para destruir casamento, para destruir família, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, eu rogo a Ti, Senhor, Pai querido, que a Tua bênção repouse, Senhor, sobre a nossa nação. Estende as Tuas mãos, Senhor, e vai, Senhor, expulsando, vai tirando, Senhor, tudo que é contrário, todo pensamento contrário, todo plano maligno, Senhor, caia por terra, Senhor, por causa da oração da Tua igreja, Pai. Senhor, socorre, Senhor, socorre aqueles que estão necessitados, socorre aqueles que estão desabrigados, Senhor. Usa, Senhor, as autoridades, eles têm condição de promover socorro, auxílio, Senhor, uma boa condição de vida, uma vida digna, Senhor. Eles podem, com uma assinatura, com um decreto, eles podem mudar a história de uma multidão de pessoas, de família, trazer benefício, trazer vida digna, Senhor, para tantos homens, para tantas mulheres, para tantas famílias. Por isso, Senhor, meu Deus, nós rogamos aqui, Senhor, neste lugar, como uma
atalaias teu, como voz profética, nós clamamos, Senhor, pela vitória, pela bênção, pela prosperidade, pela ordem, pela paz da nossa nação, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, somos gratos ao Senhor por mais esse dia, por essa oportunidade, meu Deus. Nesse momento nós oramos pela nação, a nação brasileira, a nação abençoada, meu Deus.